E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu indo fazer uma análise a respeito do novo episódio de Game of Thrones, que no caso é o 5º episódio da 7ª temporada, levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, nossa, esse episódio eu diria que de modo estrutural foi completamente o oposto do último episódio, né? Porque no último episódio nós tivemos uma coisa muito bem organizada, começando em Winterfell, depois indo pra Dragonstone, depois indo pra Kingsland, enfim, não fica trocando de local com muita frequência, não, ficou uma coisa muito fechada, que dava pra pessoa simplesmente, como eu posso dizer, curtir Dragonstone por 20 minutos, né? Depois troca de cena por outro local por 20 minutos ou algo assim, mas nesse episódio foi completamente o oposto. Tinha um corte a cada 5 minutos indo para um local, depois indo para o outro, depois indo para outro. E assim, eu não vejo nenhum problema com isso. Eu acho que dependendo do conteúdo que você tem que mostrar, às vezes é necessário, mas às vezes também não é adequado. Assim, é um jogo de probabilidade, de chances, tudo depende do que você quer mostrar. E esse episódio mostrou muita coisa. Sim, teve uma puta diversidade de conteúdo. Eu já vou dizendo que algumas partes foram muito importantes e muito chamativas, outras eu até consideraria um pouco descartáveis, né? Porque a gente sabe que em todo episódio sempre aquele pedacinho que a gente olha e fala, não gostei muito bem disso, poderia ter tirado, ou poderia ter sido feito de maneira diferente, né, que eu vou comentar aqui. Bom, vamos primeiramente falar sobre a primeira cena, que eu acho que chamou bastante atenção, que é sobre a Daenerys Targaryen, né, após a sua primeira vitória, não, contra o exército Lannister, né, que é tecnicamente o único inimigo de Westeros, né, os Lannisters. Enfim, o que interessa é, já vou dizendo que a Daenerys é uma hipócrita, né? Nós tivemos uma cena de tensão assim, né? Ela com um dragão e tal, os soldados Lannisters perante ela mandando, tipo, todo mundo se ajoelhar. Velho, ela tem uma mania de se ajoelhar, enfim, o que interessa é, ela já chegou, a primeira coisa que ela fala é, eu não estou aqui pra matar. Aí logo em seguida ela fala, eu vou dar uma chance pra vocês, né? Eu vou simplesmente disponibilizar vocês a se juntarem a mim, uma coisa que vocês não estão afim, né? Contra a sua vontade e a sua natureza, porque vocês cresceram com a ideia de que nós somos os inimigos, e se vocês não fizerem isso, eu vou te matar. Então é tecnicamente uma opção tanto complicada e sem escolha. Você está tecnicamente forçando alguém que cresceu com uma ideia a mudar aquela ideia em questão de segundos, né? Tecnicamente uma ditadura. Então a Daenerys Targaryen, primeiro ela fala que não vai matar, mas ela traz uma opção que, pela questão de tendência, ela vai acabar matando. E ela fica falando que não é igual ao pai, mas pela questão da ditadura e por não gostar de alguma coisa e tacar fogo em tudo, ela tá agindo exatamente como o Rei Louco ou qualquer Targaryen louco que existiu na história no passado. Então, a Daenerys Targaryen, cara, eu já vou dizendo, a cena dela foi maneira, essa coisa chamou a atenção, foi, porra, um efeito especial, fogo e tal, o pai do Sam, sei lá, torrou, né, junto com um filho, e tipo, eu já vou dizendo, em questão de roteiro, a Daenerys está recebendo os piores roteiros já feitos. Eu tô vendo muita falha, muita coisa fraca que poderia ser feito de maneira mais adequada. Cena visualmente chamativa, mas questão de roteiro e falas completamente ridículas. Bom, o segundo ponto agora vamos para Winterfell, né, que eu acho, cara, teve uma puta diversidade de atenção aí, conseguiram focar gradualmente nos 3 membros Starks de maneira muito atraente, né, o primeiro deles foi o Bran, né, que nós sabemos que desde que ele chegou, desde que a temporada começou, né, ele vem afirmando, eu fico vendo coisas, eu tô vendo tudo, eu verei um monte de coisa, e não mostrava, né, não mostrava com precisão. A gente já sabia que ele tinha esses poderes, a gente já sabia que ele vinha coisa, mas atualmente não mostrava nada. Mas o episódio já mostrou, né, de início, ele lá com os corvos, olhando as cenas e tal, vendo tudo, trocando de corpo. Aquilo foi incrível, porque mostrou com precisão o que a gente procurava, né, entendimento das suas novas capacidades, né, da evolução, do seu crescimento e tudo mais, né, vendo o exército dos White Walkers, o Rei da Noite e tal. Foi extremamente eficiente esse tipo de estrutura, pelo menos para o personagem. Então já foi um grande ponto positivo o uso do Bran nesse episódio dessa maneira. Em relação a Sansa, velho, eles finalmente acertaram alguma coisa em relação à personagem. Nós sabemos que já faz um tempinho que ela virou a líder, não, do norte, mas ela não estava passando por nenhuma dificuldade, nenhum problema, sacou? Tudo que ela fazia era apenas aparecer fazendo umas pontas e comentando, olha só, equipa a armadura dessa forma, vamos tratar a comida dessa. Aí ela desaparecia, sacou? Ela era líder, mas ela não tinha nenhum problema.
né? Era completamente desvalorizado. E nesse episódio finalmente tivemos algo muito interessante em relação a ela, porque finalmente os nortistas apareceram, né? Os outros lords comentando sobre a falta da presença do Jon. Era uma coisa que estava faltando e finalmente foi usado para ser um problema para a Sansa. E ela ainda continua administrando aquilo, certo? Ele foi iniciado, então isso abre mais portas para sua posição de liderança. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas quanto mais tempo, ou pelo menos de forma adequada, melhor para a personagem. Agora, em relação a Arya Stark, eu já falei, os 3 membros foram focados de forma eficiente. A Arya Stark, nós sabemos que ela é meio ninja, sacou? Ficou observando as paradas, e nós sabemos que ela foi atrás do Mindinho, etc. Blá, blá, e no final das contas, o que a gente descobre? O Mindinho criou uma armadilha. O Mindinho percebeu que a Arya estava observando ele, colocou um planejamento e ela caiu na isca, velho. Nós sabemos que o Mindinho nos últimos episódios não demonstrava porra nenhuma da sua inteligência ou fazia coisas completamente sem sentido só pra aparecer, ou queria comer a Sansa, sacou? Não tinha nada realmente muito de... Ué, você não é tão inteligente assim quanto tu era nas temporadas anteriores. Mas nesse episódio ele demonstrou finalmente o contrário, mostrou sua capacidade intelectual pra... Bom, ser mais inteligente que uma criança? Ah, foi tecnicamente isso. Ele plantou uma armadilha e a Arya caiu, né? A Arya, que a gente tinha uma ideia de que ela era foda, que ela não caía em truques assim, mas ela acabou caindo, né? Porque o lance dela talvez não seja inteligência, talvez seja a questão de ser ninja, mas... ela caiu na armadilha, e isso foi incrível, sacou? 3 personagens muito bem usados na questão de Winterfell. Agora vamos falar da Cidadela, né? Cara, a Cidadela, cara, olha só, sendo honesto, eu fiquei bastante decepcionado com o arco do Sam na Cidadela. Eu vou dizer que eu acho que não teve um grande proveito, e a única coisa que serviu esse lance do Sam na Cidadela foi pra aprender a curar o Jorah. Porque, cara, na moral, velho, não tá tendo nada de interessante, quer dizer, não teve realmente nada muito grande em relação ao Sam. Nesse episódio tivemos finalmente algo um tanto chamativo, né, que a namoradinha dele começou a falar, teve um casamento aqui e tal, falando sobre o casamento do filho do Rei Louco com a Lyanna, né, então isso foi muito interessante, porque teve toda uma ligação com o Jon, mas o Sam ainda não sabe, né, ele simplesmente... ele encontrou aquilo por sorte, né? Aquela namorada leu uma coisa, tipo, de modo aleatório, pegou um monte de papel e colocou na carroça e foi embora, sacou? Tipo, essa foi a única ação do Sam. Ele não leu o documento, ele pegou na cagada, sacou? A garota achou do nada, e mesmo que o pessoal lesse, eles não vão conseguir deduzir que é o Jon até o Bran falar alguma coisa. Enfim, o que interessa é... o Sam teve uma trama completamente mediano ou meio ruinzinho em relação a isso, apenas pra mostrar o lado egoísta das pessoas da Cidadela, né, o lado snob, e de pessoas que não estão nem aí pra explorar a verdade, sacou? Foi um arco completamente ruim, na minha opinião. Então, eu espero que as coisas mudem pra melhor em relação ao Sam, porque eu realmente fiquei um tanto decepcionado. Pelo menos ele saiu de lá, isso que era importante, né? Mas pelo menos foi bom ver o lado de desabafo dele, né? Falando que aquele lugar é uma merda e tal. Tipo, ele se soltando é sempre bom porque demonstra uma personalidade interna do próprio personagem. Bom, agora vamos falar sobre... Dragonstone. Não, vamos falar agora sobre King's Landing, né? Nós temos 2 personagens lá que são bastante significativos, é a Cersei e o Jaime, né? Em relação a Cersei, nós vimos com mais precisão o seu gosto pelo poder, né? A sua vontade de se manter no trono, não desistir jamais e querer enfrentar todos os inimigos que aparecem pela sua frente. Ok, isso foi mostrado com muita clareza, isso foi interessante porque era uma coisa que estava crescendo na personagem desde que ela tomou a posse de poder após a morte do filho, mas esse episódio foi extremo, principalmente porque em relação ao lado do Jaime, não, ele começou a ser desvalorizado de forma extrema pela irmã, né? A irmã simplesmente chegou e falou, tu é um soldado, fica onde é que você tá e tal, não me traia novamente e tal, eu sei o que tá acontecendo, enfim. O que acontece, né? Eu já mencionei isso em um dos meus últimos vídeos de Game of Thrones, né? Da questão do Jaime ficar puto com a Cersei, chegar a um ponto e poder matar ela, né? A gente tá vendo isso crescendo, eu falei que isso ia acontecer, mas pelo menos tivemos o quê? Maior desvalorização do Jaime, né? Pelo menos da postura da Cersei, né, que a gente pode fortalecer a ideia de que ele vai ser o causador da morte da própria, e temos a Cersei usando toda a sua inteligência e até mesmo um pouco de loucura perante a sua necessidade de poder. 2 pontos bastante chamativos e atraentes, então realmente foram pontos positivos. Bom, agora vamos falar um pouco de Dragonstone, que eu acho que, assim, por mais interessante que tenha sido inicialmente ter falado sobre obsidiana, sobre o vidro de dragão, isso não deixou de ser explorado, sacou? Tacaram um foda-se e decidiram focar em outras coisas nesse episódio, sacou? Trataram como se fosse uma coisa de fundo. Aconteceu, mas não vamos mostrar, né? Bom, enfim, o que interessa eu vou dizer que os pontos que mais me chamaram a atenção em Dragonstone foi...
Primeiro, em relação ao Jon. Nós sabemos que o Jon, desde que chegou em Dragonstone, ele sempre foi um coitado que ficava no cantinho ou tinha um receio de se expressar diante da Daenerys, sacou? Ele não tinha muita coragem ou não via muita necessidade daquilo. E nesse episódio, finalmente ele se soltou, né? A Daenerys falou, eu não permito que você saia, né? Eu sou a fodona. Aí chega o Jon, não, mas eu sou o rei, sacou? Eu posso sair daqui. Você não manda em mim. Foi foda pra caralho, porque finalmente o personagem teve a coragem de enfrentar a Daenerys, pelo menos em uma das suas camadas de domínio, não? Porque ela, cara, toda hora, eu mando em você, eu mando em você, mando em... Ah, o Jon, cala a boca, eu que mando aqui porque eu sou o rei. Aí foda, foi foda pra caralho. Bom, em relação ao Jon foi somente isso mesmo, né? Ele indo pra muralha depois, enfim. O que interessa agora como próximo personagem é o Sir Davos, né? Assim, ele continuou sendo ele mesmo, tudo normal, mas em relação às suas ações, né? Eu acho que a aparição do Gendry foi a grande surpresa do momento, né? Porque, cara, um personagem que sumiu desde a terceira, quarta temporada. Então a volta dele fez sentido, né? Foi boa e tal. Mas eu acho que o ponto mais importante que teve, sacou? Que foi uma puta referência do caralho, alguma coisa foda, foi o lance dele falar que não usa espada, só que ele usa um martelo. Sério, pra quem manja de história sabe o significado do martelo para a família Baratheon, pelo menos associado com o pai dele, Robert Baratheon. Cara, quando ele pegou o martelo, eu falei, cara, é isso, você está seguindo o caminho do pai, porque quem conhece a história sabe que o filho do Rei Louco, Rhaegar, morreu na Batalha do Tridente, né? O Robert já enfiou um martelo no peito do cara e morreu, sacou? Então, o lance do martelo, né, se passado de pai pra filho, pelo menos a questão da essência, traz a total referência. Então é incrível, sacou? É muito foda. Então, em relação ao Gendry, foi esse ponto, e a relação dele com o Jon, que eu achei bastante interessante, foi um laço inicial que eu acho que foi bastante atraente. Então, pessoal, é isso. Aí depois eles saíram da muralha, foram lá pro norte e vão procurar os White Walkers. Enfim, o que interessa pegando todos esses pontos, né, vendo os pontos positivos e negativos e tal, eu vou nota 8. Como eu falei no início desse vídeo, teve pontos muito bons e é claro que teve pontos completamente descartáveis que poderiam ser remodulados de forma mais positivas ou melhores ou etc. Então, galera, essa é a minha análise em relação a esse último episódio, né, nota 8. Se você quer comentar com você pode comentar aqui na caixa de comentários, compartilhar o vídeo, ajuda o seu canal a crescer. Então, esse foi o resultado, foco só que para mais um vídeo, valeu!